Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, queridas. Tome assento. Como é bom poder estar na casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A exemplo de tanta gente dessa igreja, a minha voz também ainda não voltou. Sinal que a gente usou bastante esses dias, né? Graças a Deus. Que semanas, irmãos, poderosas a gente tem vivido aqui nesse lugar, não é? Essas duas últimas semanas, duas semanas e meia, Deus tem feito coisas lindas nesse lugar. Sei aí, pastor Analda, pastor Wander, mas eu acho que aqui no templo já são mais de 20 pessoas que se entregam ao Senhor Jesus. Mais de uma dezena já batizados com o Espírito Santo. Muitos testemunhos de curas, não é? E de pessoas sendo libertas, restauradas, renovadas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Marcos, capítulo 14, não é? A gente está se encaminhando para encerrar o TQD neste evangelho segundo escreveu Marcos, e a gente vai até a próxima semana, e depois em 1º de agosto iniciaremos uma nova série, e levaremos todo o mês de agosto nessa nova série, meditando na carta de Tiago, irmão de Jesus. Uma carta que tem muitos versículos muito conhecidos, né? A fé sem obras é morta. Sobre a tentação, o pecado. Vai ser realmente um mês de agosto maravilhoso, meditando na carta de Tiago. Mas nos próximos dias a gente vai concluir Marcos. Domingo a gente conclui essa leitura slow food, pequenininha. E na próxima semana a gente vai fazer o fechamento, sempre lendo 2, 3 capítulos por dia, para a gente ter a visão geral de todo o evangelho de Marcos. Vocês vão ficar craques em Marcos, né? Vão poder dar aulas sobre o evangelho de Marcos, vão poder ensinar aí as multidões sobre o evangelho de Marcos. Ninguém disse amém, então eu profetizo sobre mim mesmo. A gente já viu que nesses últimos capítulos do livro de Marcos há uma concentração de ensinos ou de situações da vida de Jesus que ocorreram na sua última semana. Na sua última semana. A gente já teve a oportunidade de falar sobre isso. Jesus passava o dia em Jerusalém, à noite descia para Betânia, onde pernoitava. E no dia seguinte a mesma coisa, né? Então, a gente já teve a oportunidade de refletir sobre algumas desses episódios, algumas dessas situações que aconteceu na vida de Jesus. Caminhando aí para metade do capítulo 14, a gente vê a partir do versículo 22, a última ceia de Jesus. A sua última refeição com os discípulos era a ceia da Páscoa, e na oportunidade ele ressignifica o pão e o cálice e o vinho, que eram elementos da ceia da Páscoa, mas Jesus toma esses dois elementos, dentre tantos, e dá um novo significado para os discípulos. Ele está instituindo a ceia, este memorial do seu sacrifício, que ali naquele instante, naquele momento, naquele dia, era algo que estava para acontecer. Neste dia, Jesus dá uma palavra bem forte para os discípulos, né? Para aquele grupo de 12, ele diz assim: vocês vão me abandonar. Eu até preguei um dia aqui sobre esse ponto. Vocês vão me abandonar. E ele toma
emprestado, né, um verso dos profetas dizendo: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Numa guerra, o inimigo sempre tenta destruir o capitão, o comandante, o general, o líder, porque quando um líder cai, o exército se abate. Quando um rei cai, o reino se abate. Até na igreja é assim, irmãos, né? Quantos de nós não conhecemos situações, episódios envolvendo líderes de igreja, que quando o pastor cai, a igreja se abate, às vezes até se dispersa, até deixa de existir. A igreja, eu digo a denominação, aquele rebanho, né? Não a igreja, corpo de Jesus. Esse é indestrutível, esse não se acaba, nem se acabará jamais. É interessante, eu quero lembrar a sua atenção aqui, chamar a sua atenção, porque em muitos momentos, enquanto a gente estava lendo aqui o livro de Marcos, e eu fiz questão de alguns meses atrás dizer isso a vocês: preste atenção, marque todos os momentos em que vocês vão ver os discípulos com medo. Lembra que eu disse? Quem fez o exercício? Ninguém. Obrigado. Meu Deus do céu, Jesus, manda um anjo, Senhor, com uma espada de fogo, né? Eu mandei, vocês fazem, não fizeram, perderam a oportunidade, né? Vão ter que ler depois o livro de Marcos para fazer o exercício. Mas eu disse a vocês, quando vocês estiverem lendo o livro de Marcos, onde aparecer situações em que vai ser destacado o medo dos discípulos, o pavor dos discípulos, marque. Porque esse evangelho de Marcos é um evangelho de discipulado. Não necessariamente para o novo convertido, porque nesse sentido o evangelho de João é melhor. Mas para aqueles que já são crentes, para aqueles que estão sendo equipados, treinados, capacitados para propagar a mensagem de salvação ao mundo perdido. E é exatamente assim como termina o livro de Marcos. É Jesus dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho de Marcos termina assim. Então por isso que quando a gente está estudando, fique comigo, quando a gente está estudando algum texto bíblico, algum livro, às vezes eu passo essas tarefas de casa. Por quê? Que é para chamar a sua atenção antecipadamente, para que quando você se deparar com aquilo no texto, você possa ser enriquecido ainda mais. Aquele detalhe não vai passar despercebido. Então fique atento quando eu disser assim: marque isso, preste atenção àquilo outro, porque de fato é uma informação importantíssima para você formar o seu patrimônio doutrinário. Isso vai dar maior convicção, vai dar maior base a você, para que você não seja levado por qualquer roda de vento de doutrina. Jesus aqui está dizendo: vocês vão me abandonar, né? E ele cita o verso lá do profeta: ferirei o pastor, as ovelhas serão dispersas. E vocês já chegaram no ponto em que Jesus é traído, preso e crucificado. O que foi que aconteceu com os discípulos? O que foi que aconteceu com os discípulos? Se dispersaram. Quando Jesus foi preso e foi para o Calvário, ou para o Gólgota, que é a palavra em hebraico, quem era que estava ao pé da cruz? Os discípulos estavam lá ao pé da cruz? Não. Talvez João, com certeza João. Mas a Bíblia menciona que algumas mulheres estavam lá. A tônica da mensagem de hoje vai envolver as mulheres, né? Para nossa vergonha, nossa dos homens. Na hora que a coisa arrochou, as discípulas que continuaram junto de Jesus, quem ficou ao lado de Jesus foram mais discípulas
do que discípulos. Eu não sei por que isso, né, irmão? Em algumas ações eu já vi, né? Cara, vamos fazer uma ação assim, assim, assim. Aí sempre tem alguém que diz assim: rapaz, bota as mulheres para fazer isso. Oxê, irmão, isso é uma vergonha, irmão. Isso é uma vergonha para a gente. Irmão, quem tem que partir para cima é a gente. Se tem alguém que para ir para a linha, para frente de batalha, são os homens. Nós somos os que temos que ir mesmo com gosto, pegar no pesado, para marchar. A gente não pode fugir disso, né? Mas enfim, quando Jesus foi para o Calvário, o destaque foi para as mulheres. Nos episódios anteriores, enquanto Jesus ainda estava com seus discípulos, estava relatando o que estava prestes a acontecer, muitas vezes o Senhor disse assim: olhe, importa que o Filho do Homem seja morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Lembram que vocês fizeram essa leitura em Marcos várias vezes? Em vários episódios Jesus disse: o Filho do Homem vai morrer. Jesus está dizendo o que vai acontecer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. No Evangelho de Marcos, em muitas situações, eu não sei se você prestou atenção a esse detalhe, eu quero crer que sim. Eu quero crer que sim. E isso é para formar a nossa convicção de fé. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus sempre sabia o que estava para acontecer no próximo passo. Ele estava pretendendo entrar em Jerusalém para se cumprir o que fora dito pelos profetas, dele entrar em Jerusalém sendo aclamado pelo povo. Aí Jesus está aqui, aí pega os discípulos assim: ei, vão adiante, fale lá com fulano, vocês vão ver um jumentinho, o jumentinho está amarrado, é um jumentinho que nunca foi montado, vá lá, pega o jumentinho, traga, alguém vai perguntar, e você vai dizer: não, é porque o mestre está precisando. E quando os discípulos foram, o que era que aconteceu? O jumentinho estava lá amarrado. Um pouco mais na frente, Jesus está precisando celebrar aí a sua ceia pascual, né? E implantar aí, instituir a ceia. E Jesus está precisando de uma sala. E ele chama os discípulos e diz assim: ei, vem cá, a gente precisa organizar a ceia. Vem cá vocês dois, vai lá na cidade e vocês vão encontrar um homem assim, assim, com um cântaro de água. E para onde esse cara entrar, você entra junto e diz assim: o mestre está precisando de uma sala e a casa escolhida é essa. E a pessoa vai mostrar qual é o salão onde a gente vai fazer a Páscoa, e lá já vai estar tudo pronto. Jesus sabe o que lhe espera, e ele está o tempo todo dizendo para os discípulos: olhe, você é traído, você é morto, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí o que acontece? Né? A gente vai fazendo a leitura, vai acontecendo tudo que Jesus está falando. E como é que ficam os discípulos? Dispersos, tristes, acabrunhados, desanimados, sem esperança. Mas vem cá, minha gente, Jesus não disse que ia acontecer isso? Quantas vezes Jesus precisa repetir a mesma lição, dizer as mesmas coisas para que o homem entenda que é do jeito que ele diz? Jesus já teve que repetir a mesma lição para você algumas vezes? Só quem já aconteceu. Eu vou levantar a minha porque, né, graças a Deus tem uns aqui que isso, da primeira vez já entende. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Mas tem outros, irmãos, que Jesus tem que ficar repetindo. Não precisaria disso, na verdade, porque ele não mente, ele não falha, ele não é pego de surpresa, ele
conhece tudo, sabe todas as coisas, e a gente tem que fazer do jeito que Ele diz. A leitura de hoje, as mulheres, né? E eu quero só abrir e adiantar um pouquinho na hora que Neto estava falando, me veio esse pensamento. Quando as mulheres estavam indo para o sepulcro, a preocupação delas foi com o quê? E agora, quem vai rolar a pedra? Bem, quando elas chegaram, a pedra já estava rolada. Aí eu estava me lembrando, né? Mas quando foi no episódio de Lázaro, a pedra não estava rolada. Quando Jesus chegou, a pedra estava lá, né? Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. A gente tem que fazer o que Jesus manda, a gente tem que confiar nele. Quando o homem puder remover a pedra, ele vai dizer, remova a pedra. Aí a gente vai lá e remove. Quando isso estiver além da nossa capacidade, fique tranquilo do mesmo jeito, que ele vai mandar o anjo remover. Graças a Deus, uns 6 ou 7 crentes entenderam. Meu irmão, o que eu e você precisamos fazer é descansar nele, é confiar nele. Se ele diz senta, você senta. Se ele diz levanta, você levanta. Se ele diz marche, você marcha. Se ele diz fique calado, você fica calado. Se ele diz abre a tua boca que eu encherei, então abra a sua boca que ele vai encher. Meu irmão, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas. A gente tem que ir discernindo a vontade do Senhor, os comandos do Senhor, e obedecer. E obedecer. Essas fraquezas, essas fragilidades, esses medos, essas inconstâncias dos discípulos que são mencionadas aqui no livro de Marcos, irmão, estão mencionadas com uma razão para o nosso ensino. Para a gente saber que os homens, mesmo falhos, mesmo com suas debilidades, eles foram chamados pelo Senhor, esses grandes homens. Nós não somos diferentes deles, nem melhores nem piores. Se Jesus chamou essa turma aqui, meu irmão, eu fico muito tranquilo, digo bem, se ele usou uma jumenta, se ele usou Pedro, se ele usou João, ele pode me usar também. Eles não são melhores do que nós. Agora, essas situações que foram descritas aqui devem servir de alerta para mim. Eu não tenho que cometer as mesmas falhas. Eu não tenho que cometer os mesmos erros. Eu posso extrair lições e aplicar na minha vida. Eu não tenho que ficar limitado. Tem muitas pessoas que têm preconceitos em suas mentes, receberam determinadas palavras na infância, na adolescência, e que tornaram essa pessoa, né, limitada, presa. Parece que tem uma coisa que impede o crescimento dela, né? Aí no mindset, como é que chama isso? Crenças limitantes, esse pessoal aí que está estudando mais aí, né, dos adolescentes. São as crenças limitantes. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se há coisas que estão impedindo o teu crescimento, em nome de Jesus, tira essa pedra da sua vida. Tira essas coisas limitantes da sua vida, irmão. O Senhor tem muito mais para nós. A gente vai continuando lendo aqui, não é? E Jesus é preso. E uma coisa que me chamou muita atenção é que Jesus foi para 2 tribunais, né? Teve o momento em que ele foi para o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, e depois ele foi lá para estar diante de Pilatos, o governador, o representante de Roma. E eu percebi aqui uma questão bem interessante. Quando Jesus está diante do Sinédrio, o sumo sacerdote chega para ele e diz assim: és tu o Messias? És tu o Filho do Deus bendito? E quando ele chega diante de Pilatos, Pilatos diz: és tu
o rei dos judeus? Mesma pergunta. Diante do sumo sacerdote, Jesus diz: eu sou. Diante de Pilatos, Jesus também diz, só que ele diz diferente, ele diz assim: você está dizendo. O que é que a gente aprende com isso, irmãos? Que nós não podemos negar a nossa identidade, não podemos negar quem somos. Você já é um filho de Deus, uma filha de Deus? Então, quando os religiosos perguntarem, diga que é. Quando os incrédulos perguntarem, diga que é também. Quando os da igreja perguntarem, diga: eu sou. E quando os do mundo perguntarem, diga da mesma forma: você está dizendo, eu sou mesmo. Nós precisamos saber quem somos em Cristo. Isso tudo são lições, irmãos, que a gente tira desta leitura diária, dessa meditação diária. Que coisa poderosa isso. Jesus está lá, diante dos julgadores, dos juízes. Eu vou adiantar. Jesus é muito humilhado. Jesus foi humilhado lá no templo, lá onde o sinédrio se reunia. Jesus foi humilhado aqui na casa de Pilatos. O que é que os soldados fazem? Espancam Jesus, cospem em Jesus, simulam uma adoração a ele. Só simulação, só falsidade, é zombaria na verdade. Já que ele assumiu que era o rei dos judeus, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, bateram nele. Jesus é tão inocente que até Pilatos sabia que ele era inocente. Capítulo 15, versículo 10, Pilatos, está escrito assim, versículo 9: e Pilatos lhes ofereceu: quereis que eu vos liberte este Jesus, este rei dos judeus? Porquanto Pilatos bem sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilatos sabia que o que estava ocorrendo ali era uma grande armação, era um conluio. Agora, por que Pilatos não tomou uma atitude? Já que Pilatos sabia que Jesus era inocente, até a mulher de Pilatos sonhou de madrugada acerca de Jesus e disse para ele: não mexe com ele não, que esse aí é santo, esse é inocente. Mas Pilatos era um político comprometido, sua moral era rala, seu caráter era duvidoso. É um típico exemplo dos políticos de hoje, né? Infelizmente, parece que toda a vida teve essas coisas ruins aí. Mas Jesus está lá, sofrendo, passando humilhações. Por quê? Para que isso? Jesus não podia se salvar? Quando Jesus está lá na cruz, e os homens, e preste atenção, você já fez essa leitura? Quando Jesus está na cruz, quantos chegaram e dizem assim: não, deixa ele aí, vamos ver se ele se salva. Ele não salvou os outros? Por que ele não se salva? Mas foi o próprio Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Jesus não podia quebrar aquilo que ele mesmo ensinou.
Ele estava ali para uma missão. Ele sabia que tinha que ir até o final. Deixa eu tirar uma lição para você e para mim aqui. A gente não pode fugir da missão, da vocação, do chamado que Deus nos fez quando vier a tentação, quando os homens duvidarem. Os homens vão duvidar da nossa identidade. Quem é você? Eles vão duvidar da nossa autoridade. Você não tem poder, não curou os outros, não salvou os outros, salve-se a si mesmo. Você é o rei dos judeus? Ei, meu irmão, nós temos que saber quem somos. Nossa identidade. Nós temos que ter convicção da autoridade que Deus nos deu. E nós temos que ter convicção do nosso chamado, do nosso propósito. Identidade, autoridade e propósito. Vocação, chamado. O diabo vai o tempo todo enviando seus séquitos, seus secretários, né? E pessoas que se deixam usar por ele. O tempo todo. O diabo vai tentar minar isto, vai tentar tirar isso da gente. Ele vai tentar dizer que você não é o filho de Deus. Não, você não é. Eu sei o que você fez no último verão. É o filme. Eu sei o que você fez no verão passado. Eu conheço tuas práticas. Ele vai o tempo todo. Então, irmãos, a gente tem que ter muita convicção, muita firmeza, para a gente não se deixar levar pelas tentações do inimigo, para a gente não cair. Jesus está lá na cruz. Versículo 40 do capítulo 15. Algumas mulheres acompanhavam tudo de longe. Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José também. O versículo 41 dá um pouco mais de informações sobre essas mulheres. Na Galileia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres haviam subido com ele para Jerusalém e de igual modo estavam ali presentes. E cadê os homens? A gente sabe num outro evangelho que pelo menos João estava lá, né? Porque tem uma hora que Jesus olha para sua mãe Maria e olha para João e diz assim: João, cuide dela, né? Mulher, eis aí o teu filho, ele vai cuidar de você. Que Jesus incrível esse, né? Cuidado com a sua mãe. Está aqui as mulheres. E eu fiquei muito impressionado com esse detalhe das mulheres presentes ali no Monte Caveira. E eu já estive em Jerusalém e de fato tem um monte lá, não é? Que acredita-se que foi onde Jesus foi crucificado. E você olhando ele de frente, de fato ele dá um aspecto de uma caveira, o formato, né, das rochas. E Jesus está lá. E qual é o dia que Jesus é crucificado? Qual é o dia? Uma sexta-feira, 9 horas da manhã. Jesus é pendurado no madeiro. Veja que essa quinta para sexta-feira acontece tudo isso, né? Toda essa confusão. Vai para o Sinédrio, vai para Pilatos, blá, 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 blá. Esse arrumadinho, irmãos, essa condenação de Jesus é uma coisa tão fajuta, é uma coisa tão armada, é um conluio tão mal feito, que os estudiosos dizem que seguindo as regras
legais da época, pastor Eliabe, pelo menos 14 princípios do direito foram quebrados ali. Mas até com isso eu aprendo que quando os homens estão obstinados em cometer suas maldades, irmão, não tem princípio do direito, não tem realidade, não tem fato, irmãos, eles serão guiados pela maldade. Eles serão guiados de acordo com a obstinação de seus corações. Agora, Jesus é crucificado às 9 da manhã. Ao meio-dia, o que é que acontece? Acontece um sinal marcante. O sol escurece. A terra fica coberta de trevas. Até um tremor de terra acontece. Sinais nos céus, sinais na terra. Fique ligado, porque estas coisas que acontecem, irmãos, são sinais. Em nosso tempo estão acontecendo muitos sinais. Muitos sinais estão acontecendo diante dos nossos olhos, em várias áreas da vida humana. São sinais. Discirna isso. Alguém tenta dar um entorpecente para Jesus, porque as dores são terríveis e era um costume da época, né? Oferecer algo que fosse um entorpecente para que o condenado não sofresse aquelas dores. Mas Jesus se nega. Ele não bebe. Ele sabe que tem que passar por aquilo. O que é que está acontecendo naquele momento? Naquele momento, Jesus está se identificando com você, com os seus pecados e com os meus pecados. Quando chega o clímax, já beirando as 3 da tarde, acontece algo. Jesus diz uma frase muito forte. Ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me abandonaste? Esse que está dizendo isso, este que está dizendo estas palavras, é aquele que é um com o Pai, um com o Espírito Santo, desde sempre. Que nunca experimentou a separação, mas agora na cruz ele está dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele peso, essa dor, essa evocação, ela nos mostra com muita clareza o que o pecado promove na vida do ser humano. O pecado separa o homem de Deus. Quando Jesus toma sobre si os nossos pecados, ele experimenta a dor da separação. E ele grita isso. Ele diz isso. Sabe por que Jesus está fazendo tudo isso? Para que nenhum homem tenha que passar a eternidade separado de Deus. Essa frase marcante de Jesus revela com muita clareza o quão doloroso é a separação de Deus. Logo após, Jesus dá um forte brado
e expira. O evangelista João, no Evangelho de João, ele diz o que é que o Senhor fala nesse momento. Nesse momento Jesus diz: tetelestai, está consumado, está feito, missão cumprida. Ora, mabash. Sabe o que é que acontece aí, Lucas? Nessa hora que Jesus declara missão cumprida, o evangelista João, mais detalhista, ele diz: e ele entrega o seu espírito ao Pai. Eu gosto dessa expressão. Ela tem um valor doutrinário poderoso. A morte, nem o diabo, nem o inferno tinham o poder de tirar a vida de Jesus. Ninguém, nem o sacerdote, nem o sinédrio, nem os juízes, nem os senadores, nem o Pilatos, nem César, nem Lúcifer, nem Satanás, nem Belzebu, ninguém tinha o poder e a autoridade de matá-lo. É Jesus que vai de livre e espontânea vontade até o Calvário e vai até o final. 6 dolorosas horas na cruz do Calvário, até o último suspiro, quando ele brada vitorioso: tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é o nosso Jesus, esse é o meu Jesus. Este é o meu Salvador, este é o meu Senhor. Eu sou dele. Três da tarde, Jesus expira. Falta um pouco mais de 2 horas, um pouco menos de 3 horas para o pôr do sol. É uma sexta-feira, dia da preparação. Se o sol se põe, ninguém pode trabalhar. É sábado, descanso. Havia leis específicas para regular isso. Mas é preciso tirar o corpo de Jesus da cruz, sepultá-lo. Ele não pode passar o dia ali pendurado. Aí a Bíblia diz que um dos membros do Sinédrio, José de Arimateia, vai até Pilatos solicitar o corpo de Jesus. Olha o versículo 43. José de Arimateia, membro honrado do Sinédrio. Espera aí. Até agora há pouco a gente estava dizendo que esse povo do Sinédrio tinha se corrompido, armaram aquela cilada toda, não foi? Mas aqui está dizendo que tem esse cara, era aproximadamente 70 ou 71 juízes. Aqui está dizendo que esse José de Arimateia era um membro honrado. E quando você fizer o TQD no Evangelho de João, que chegar lá pelo capítulo 3, você vai ver que tem outro, Nicodemos. Então daqueles 70, tinha pelo menos 2 que os caras acreditavam no reino de Deus. Eles acreditavam em Jesus. Aí você se pergunta: ué, e por que no meio da confusão os caras não se manifestaram, né? Pois é. Quando o tumulto se levantar, quando os inimigos da igreja se levantarem e vierem como uma enxurrada contra a igreja, qual será a tua posição? Há muitos irmãos nossos que são políticos, há outros que são juízes, há outros que são promotores. Quando essa corja do mal se levantar para me destruir a igreja, rangindo os dentes, qual será a posição de cada um deles? Qual será a sua posição? Bem, parece que houve uma chance para José de Arimateia.
Porque se por um lado ele, pelo menos não está registrado que ele tenha agido de alguma forma, até porque eu disse para vocês que pelo menos 14 princípios legais foram quebrados, e um dos princípios legais do julgamento de Jesus seria o seguinte: todos os juízes precisam votar de forma individual, votação nominal, mas eles não, foi uma decisão coletiva ali. Parece o Congresso, né? Quando querem se esconder aí. Mas aí está lá, Arimateia aqui se enche de coragem, vai até Pilatos e diz assim: Jesus morreu, me dê autorização para retirar o corpo. E Pilatos fica espantado como Jesus morreu tão rápido. Certifica-se com o centurião confirma. Então Pilatos consente em que José de Arimateia vá recolher o corpo de Jesus e depositá-lo na sepultura, né? Eu acho lindo o que José faz. José de Arimateia, versículo 46. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo, certamente com cuidado, envolveu no lençol e colocou no sepulcro cavado na rocha, e faz rolar uma pedra sobre a entrada. Agora eu me amarrei de verdade no verso 47. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde Jesus foi sepultado. Você consegue imaginar todo o tumulto, toda a situação, todo o drama, e aquelas mulheres, meu Deus, que mulheres corajosas. Ela está ali, de longe, elas não podem chegar perto, mas elas estão lá de longe observando tudo. Elas estão lá quando Jesus é pregado, quando Jesus é levantado. Ela observa quando o sol escurece, ela observa os brados de Jesus, ela observa quando Jesus morre. E elas não deixam o lugar do Calvário. Porque depois que Jesus morreu, eu acho que quem estava ali, acabou mesmo, vamos todo mundo embora. Mas elas ficaram. Porque raciocine comigo. Quando Jesus morre e chega a notícia para José de Arimateia, ele tem que ir lá na governadoria. Isso leva tempo. E ele tem pouco tempo, menos de 3 horas para fazer tudo isso. Então Jesus vai, José de Arimateia vai a Pilatos, negocia, faz um acordo com ele para tirar Jesus da cruz, vai comprar o lençol, volta lá para o Calvário. Quanto tempo ele gastou? 1 hora? 1h30? Em todo o tempo, Maria e a outra Maria estava lá, aos pés da cruz. Com certeza na expectativa de que Jesus fosse tirado de lá para ser sepultado. E quando chegam os homens para retirar o corpo de Jesus e levá-lo, o que é que essas mulheres fazem? Olha a perspicácia dela. Elas não abandonam, elas não desistem, elas assim, vamos ver onde é que vão sepultar ele. E vão acompanhando de longe, para saber onde Jesus ia ser sepultado. Olha a diligência dessas mulheres. Olha a perspicácia delas. Nós, por muito menos, paramos de orar. Nós, por muito menos, paramos de meditar na palavra. Nós, por muito menos, deixamos Jesus de lado, mesmo sabendo que é o Jesus que temos, é o ressurreto. Aquelas mulheres estavam de um Jesus morto, mas mesmo assim não largaram Jesus, até saberem onde ele ia ser colocado. Você está entendendo aí, meu irmão? O sol se põe, Jesus está sepultado, todo mundo tem que voltar para casa. Vira a noite, amanhece o sábado, pôr do sol do sábado, já é de noite. Mas elas fazem o quê? Vamos comprar especiarias.
Mas o comércio já está fechando, talvez já tenha fechado. Não, a gente vai lá, bate na porta, o cara abre, a gente compra. Mas para que você quer essa especiaria aí? Porque amanhã, bem cedinho, a gente vai lá onde sepultaram Jesus. Quem foi que viu Jesus primeiro? Quem foi que viu Jesus primeiro? Essas mulheres. Eu até conjecturei na Pérola que talvez tivesse uma fila enorme para saber quem ia ver Jesus primeiro. Talvez fosse Pedro, talvez fosse João, talvez fosse Tiago, talvez fosse fulano, talvez fosse cicrano, talvez fosse aqueles mais bacanas, talvez fosse aquele que mais pregou, talvez tenha sido aquele que mais tenha curado enfermos, talvez tenha sido aquele que mais ressuscitou mortos. Não, não, não. Quem viu Jesus primeiro foi aquele que não desistiu, foi aquele que ficou junto até o final. Nada substitui esse coração contrito, essa devoção, esse apego. Meu irmão, fique de pé. Você tem que ser o tipo de crente que todas as suas células clamam pelo Senhor. Você tem que ser aquele tipo de crente que lá no teu DNA está escrito: eu sou dele, ele é meu. Shanai Biohamababas. Capítulo 16, versículo 1. Ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, essa Maria Madalena é a Maria de Magdala, é aquela que Jesus expulsou 7 demônios dela. Pense numa mulher endemoniada, era Maria. A bichinha era possuída, meu irmão. Tinha 7 demônios. Quando Jesus fez a obra, ela ficou tão grata que diz assim: a minha vida agora é servi-lo. Você leu que essas mulheres aqui seguiam Jesus e serviam Jesus. Discípulas. Algo incomum, tá? Para a época, algo incomum para a época. Compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminham até o sepulcro. E a preocupação: quem poderá remover para nós a grande pedra que fecha a entrada do sepulcro? Ao se aproximarem do local, viram que a enorme pedra fora removida. E elas entram no sepulcro. E quando elas entram no sepulcro, ela não encontra o corpo de ninguém. Ela encontra um moço. Elas encontram um jovem. Tinha um jovem vestido de uma túnica branca, assentado à direita, e elas ficaram muito assustadas. O que está acontecendo? Eu sei que foi aqui que colocaram o meu Senhor. Eu vi com meus olhos, foi aqui que ele foi sepultado. Eu vi quando rolaram a grande pedra. Mas aquele anjo já sabia o que elas estavam buscando. E eu até vou conjecturar um pouco aqui, como um pregador assembleiano, né? Eu penso que quando o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e tinha aqueles anjos ali, aí Jesus agora já em corpo glorioso diz: ei, meu filho, venha cá, anjo, você vai ficar aqui, rapaz. Eu vou sair, mas você vai ficar aqui, porque tem umas filhas amadas, que elas estão preocupadas, elas me amam, elas me serviram, e elas estão vindo aqui. Olhe, rapaz, não pisque nem os olhos quando elas chegarem aqui. Aí você vai dizer assim: vocês estão buscando a Jesus Nazareno que morreu na cruz. Deixa eu lhe dizer, ele não está aqui.
porque Ele ressuscitou. Oh, vale a pena, vale a pena, vale a pena seguir Jesus, vale a pena servir Jesus. Não desista, não desista, não desista, não pare. Oh, adore, 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 adore a Ele. Oh, xarabaca. Oh, ramamabaxa. Meu Deus, quando Jesus ainda estava com os seus discípulos, Ele disse que ia morrer. Ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. E Ele disse assim: e depois que eu ressuscitar, eu vou descer para Galileia na frente de vocês. Quando o anjo aparece para as mulheres, aí depois que diz que Jesus ressuscitou, aí o anjo diz assim para elas: agora vocês vão até os discípulos e a Pedro, e avise para eles que Jesus já desceu, já subiu para Galileia. Lá vós o vereis, assim como Ele vos predisse. Jesus vai fazer como Ele disse que ia fazer. Anote isso nas tábuas do seu coração. Jesus vai fazer na tua vida, na minha vida, na vida desta igreja, exatamente como Ele prometeu que faria. Ei, confie, descanse nas palavras do Senhor. Descanse, confie, acredite, creia nas promessas dEle. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Oh, meu Deus, adore, adore, adore. Exalte. Meu Deus, meu Deus. Ora, bababash. Meu Deus, fogo consumidor. Meu Deus. Sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Oh, rabababaxa. Sopra em nós, Espírito. Ei, Yonalarababachara. Olhe para mim, olhe para mim. Jesus estava no Calvário, um lugar frio, desolado, a erro. Mas os discípulos, aquelas discípulas estavam lá. Jesus vai ser sepultado. Os discípulos não querem, né? Aquelas mulheres vão lá. Jesus está no cenáculo, os discípulos estão no cenáculo. Meu irmão, e eu fico pensando que às vezes a gente fica fazendo tanta dificuldade, a gente fica colocando dificuldade. O Senhor nos chama para estar com Ele, com o seu povo, com sua família, na casa dEle, celebrando, convidando os amigos. Não, não vou não, estou cansado. Não, não vou não, para que passar 12 horas? Não, não vou não, para que o dia todo? Não, não vou não, para que isso, aquilo, outro? Oh, meu irmão, aquelas mulheres não ligaram de ficar em casa, elas saíram do conforto de casa e foram lá para o Calvário, depois desceram para o sepulcro. Deixa eu te dizer, há uma recompensa para quem busca o Senhor. Há uma recompensa para quem busca o Senhor. Há uma recompensa para quem não se aparta dEle. Busque Ele, busque, busque. Busque pela madrugada na sua casa. Ore de madrugada, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de chorar, é tempo de descer na presença dEle.
Meu Deus. Na presença. Oh, meu irmão, há uma unção tão poderosa neste lugar. Teu amor liberta-me. Meu Deus, Maria Madalena sabe que amor é esse. Aqui, no trono de louvor.